Boa noite, gente. Boa noite. Muito bem, então aí, dando sequência aí ao nosso trilho aí, da nossa classe, que o pastor Paulo já falou bem no começo, vamos falar então sobre a nova vida numa pessoa transformada e a sua disposição de ter essa nova vida voltada para a oração. Antes de prosseguirmos, todos estão me ouvindo bem? Beleza? Sim. Joia. Então, todos os assuntos abordados aqui têm um peso muito grande e com certeza, muitos da sala aqui já vêm de uma caminhada cristã. Então, às vezes, nós já até comentamos no começo da classe, né, que às vezes você se você está chegando na igreja agora, está começando e revendo conceitos, revendo princípios que você já conhece, e de repente você está familiarizado, de repente você já viu esse várias vezes e está tendo que passar tudo novamente. Mas nesse modelo aqui, são 4 meses, né, pastor Paulo, tá dando? 4 meses, né? Está fechado seu áudio. Sim, são 16 encontros, né? Então, geralmente, isso é distribuído em 4 meses. Isso. Aí nós temos um primeiro semestre e repetimos no segundo. Muito bem. Então, quando eu cheguei também na igreja, essa classe era 1 ano. Então, eu vi como é que, mesmo a gente com uma larga experiência também, de caminhada cristã também, e de boa, nós ficamos naquela sala e foi um aprendizado muito bom. E todos os assuntos abordados, por mais que você já tenha uma longa caminhada de vida cristã, nunca é demais. Sempre é bom, sempre é salutar você rever alguns preceitos, alguns conceitos, e isso só vai te trazer mais bagagem, vai te aproximar com certeza mais do nosso Criador, e com certeza vai tornar você uma pessoa mais próximo desse Deus maravilhoso. E o assunto de hoje não é diferente. Então, o que nós queremos enfatizar, estamos falando aqui de uma pessoa transformada, quando nós falamos nova vida, estamos falando então de uma pessoa transformada, de uma pessoa que foi alcançada pela graça e a misericórdia de nosso Deus, e tem uma vida aqui próxima a esse Deus. E, enfatizando, então, essa nova vida, nós queremos trazer, então, a importância da oração para essa pessoa transformada, para essa pessoa, então, que está próxima de Deus. Agora, antes de começarmos, eu queria começar dessa forma. O que você entende por oração? O que é oração para você? Um de cada vez. Pode abrir seu áudio e pode conversar. Oração, Felipe, é conversar com Deus. Conversar com Deus. Obrigado, Felipe. Que mais? É o nosso momento com ele, né? Quando você pede conselho, você ouve, você desabafa, você põe aquilo que está te agoniando, né? É isso. Muito bom. Que mais? Aproximação, né? Não ouvi. Quem estava falando? Pode repetir? A Daniela falou aproximação, João. Aproximação, tá. É um momento de intimidade com Deus. Momento de intimidade. Intimidade com Deus. Obrigado, Beth. Que mais? Comunhão com Deus. Comunhão. Comunhão com Deus. Momento de comunhão com Deus. Que mais? Um momento de comunhão com Deus, né? A gente conversar com Deus, né? Expor as nossas, né? O que a gente sente, né? E solicitar para Ele aí, né? Ok, Naldo. Mais alguém queria comentar alguma coisa? Estão me ouvindo?
Ouvindo? Beleza? Eu acho que oração também é você estar voltando para o seu lugar de origem, né? Que é Deus. Ótimo. Poderíamos, então, definir dessa maneira a oração? Quem poderia ler para a gente? O que é oração? oração? Pode ir, Marcelo. A oração é o estabelecimento de um diálogo do homem com Deus, sendo que devemos estar atentos à resposta dele, que vem através do nosso espírito ou através das circunstâncias exteriores. É através da oração que nós colocamos nossas ansiedades nas mãos de Deus, crendo que Ele é poderoso para nos dar paz interior e dar-nos estratégias para resolver nossos problemas da melhor maneira possível para nosso crescimento espiritual. EBD forte na palavra. Muito bem. Então, a oração, várias pessoas já falou aqui, que é o estabelecimento de um diálogo, é uma conversa. Então, a oração é você ter essa disposição de conversar francamente com Deus. E se vocês verem, se nós voltarmos lá para o Antigo Testamento, quando as pessoas precisavam colocar as suas petições diante de Deus, eles tinham que colocar para o sacerdote ir até o lugar santo dos santos e ali, então, colocar as suas petições. É interessante que quando Jesus foi até a cruz lá e quando consumou lá a sua obra, quando ele morreu naquela cruz e quando completou aqueles 3 dias lá de agonia dele, diz que a primeira coisa que salienta ali é que o véu se rasgou de alto a baixo. Então, mostrando que quem rasgou foi Deus. Ele abriu, então, essa facilidade, então, de nós termos comunhão, de nós termos, então, esse diálogo direto com o Deus Criador. Então, nós não precisamos de um mediador. Jesus Cristo, então, é o único mediador entre nós e Deus. Então, você não precisa pedir para mais ninguém a não ser Cristo Jesus. Então, nós temos livre acesso ao Pai. Veja que privilégio. Você pode, no aconchego do seu lar, em qualquer canto, você pode ter a disposição de conversar abertamente com esse Deus maravilhoso. Então, a oração, além de ser um diálogo do homem com Deus, nós devemos que entender que é um privilégio, é uma oportunidade de você estreitar a sua comunhão com esse Deus maravilhoso. E é interessante aqui também que, aqui o texto que nós acabamos de ler, que vem através, a resposta desse Deus vem através do nosso espírito ou através das circunstâncias exteriores. Então, às vezes, nós sentimos aquela paz espiritual quando nós conversamos com Deus, e às vezes também nós precisamos estar atento às circunstâncias que estão à nossa volta, porque as circunstâncias à nossa volta também, quando nós estivermos com alguma petição, alguma conversa com Deus, pode ser resultado, então, da nossa oração, as circunstâncias que estão à nossa volta, o que está acontecendo à nossa volta. Então, nós precisamos também estar atento a isso. Então, além de ter esse privilégio de conversar com Deus, a certeza também que essa oração, essa conversa, esse diálogo, primeiramente, ele traz paz ao nosso coração. É muito bom quando você ora, quando você dobra o seu joelho, ou quando você está sentado ou andando, e que você tem essa disposição de conversar com Deus, como é bom você sentir essa paz interior, sentir, então, essa presença aconchegante desse Deus maravilhoso. E é muito bom, e já conversei nas outras aulas, quando eu falei sobre oração, quando você está orando e você tem a certeza de que Deus
está ali do seu lado ali, ouvindo a sua oração. Aquilo te dá calafrios, aquilo muitas vezes vem lágrimas nos seus olhos, você vai às lágrimas mesmo, porque você tem essa sensação gostosa da presença de Deus, ouvindo a sua oração e estabelecendo, então, um diálogo tão próximo desse Deus, então, que está ao nosso lado, que ouve o nosso clamor, a nossa oração. Ele está sempre pronto, então, a ouvir o nosso clamor. Então, a oração é um momento singular na vida do crente. Então, eu costumo dizer que a oração é você separar um tempo para conversar com o seu pai em particular. É de estabelecer um diálogo assim, tão gostoso, tão natural, de forma, então, franca e com a liberdade muito plena que nós temos de conversar com esse Deus maravilhoso. A hora que vocês quiserem parar, é só abrir o microfone e conversar, tá bom? Intimidade de um filho com o seu pai, foi o que acabei de falar ali. Então, você tem que ter a oração também como um privilégio desse, uma forma particular, objetiva, aberta e sincera, porque quando você conversar com Deus, saiba que Ele prescruta tudo que está dentro do seu interior, Ele sabe tudo que está dentro do seu interior. Não há nada encoberto, você não pode encobrir nada diante desse Deus maravilhoso. Então, a primeira coisa, além dessa intimidade de um filho com o pai, a certeza de que ele conhece a sua vida, que ele sabe de tudo da sua vida. Então, quando você já chegar diante desse Deus para manter esse diálogo, sabe que você não pode esconder nada desse Deus. Ele conhece tudo e ele quer realmente que você se abra diante dele. Em vários momentos no decorrer de sua vida e ministério terrestre, Jesus foi a um lugar secreto para orar, e a sua oração estava carregada de sinceridade e não de formalidade. Por isso é intimidade. Então, em vários momentos ali do ministério terreno de Jesus, ele procurou essa intimidade, ele procurou essa proximidade através da oração com o Pai. Então, primeiro que ele sabia com quem ele estava falando, ele conhecia, ele tinha intimidade, ele sabia com quem estava tecendo, então, comentário, estreitando a sua intimidade, a sua afinidade, então, com esse Deus maravilhoso. Jesus sabia com quem ele estava falando, e isso não pode ser diferente de nós. Quando nós, então, invocarmos a Deus através da oração, precisamos conhecer, precisamos saber que esse Deus ouve a nossa oração, que esse Deus é um Deus sempre presente, que esse Deus, então, está sempre pronto, então, a ouvir o nosso clamor. Então, Jesus, ele tinha muito esse conhecimento, essa familiaridade, então, com esse Deus maravilhoso. Quem pode ler aí? Um pensamento de Søren Kierkegaard. A função da oração não é influenciar Deus, mas sim mudar a natureza daquele que ora. Gente, muito importante, coloquei até isso aqui no começo aqui, eu queria que ficasse isso aqui bastante latente, que trouxesse bastante importância, que a nossa oração, ela não influencia Deus. A nossa oração não muda a mente de Deus, como muitos hoje apregoam. Então, diz que até uma oração forte vai mudar o coração de Deus, vai mudar a mente de Deus, vai mudar os planos de Deus. E até trazem, com isso, algumas referências bíblicas para mostrar que Deus é influenciável, que você pode influenciar os planos de Deus através da oração. Então, a função da oração não é influenciar Deus ou mudar os planos de Deus, mas sim mudar a natureza daquele que está orando. Como mudar a natureza daquele que está orando? É
colocar aquele que busca a Deus uma plena dependência e confiança nesse Deus maravilhoso. É você se entregar realmente de corpo e alma completamente a esse Deus, é entregar a sua vida, os seus planos, seus projetos, sabendo que Deus tem o melhor para cada um de nós. Então, eu só queria deixar bem claro isso daí, que existe muito, até aquela oração poderosa, né, que pode mudar a mente de Deus. Então, a oração não tem esse propósito. E por que não pode mudar ou influenciar os planos de Deus? Quem poderia me ajudar? Aí muitos usam até uma passagem de Ezequias, né? Que Deus usou o profeta Isaías e falou assim, olha, põe a sua casa em ordem que você certamente morrerá. E antes de Isaías sair, Ezequias orou a Deus e Deus concedeu mais 15 anos de vida para Ezequias. Então, muitos falam que a oração mudou os planos de Deus. Mudou? Eu acho assim, eu acho que a pergunta que você fez, no meu consentimento, é que os planos de Deus são planos concretos, e assim, nada do que a gente faça, se não for da vontade dele, vai alterar o futuro lá na frente. A vontade de Deus é perfeita, né? É o que ele tem de melhor para a gente, o que ele tem planejado para nós. A gente não, às vezes, os nossos planos não são a vontade do Senhor. Muito bom. Quem mais? Quem poderia nos ajudar aí? Por que a nossa oração não pode mudar os planos de Deus? Quem conhece os planos de Deus? Para você dizer que a nossa oração muda o plano de Deus, você precisa ter uma noção clara do plano de Deus. Quem conhece? Quem sabe? Pois não, Ronaldo? É o César. É o César? Oi, César. Acredito até que nessa passagem que você citou, né, de que deu mais 15 anos de vida, eu acho que até nessa parte estava dentro dos planos de Deus, né? Exatamente. Acontecer isso, né? Então, por isso que às vezes usam de uma forma errada, mas já estava no plano de Deus. Né? Não, eu vou fazer ele orar mais uma vez por mim, né? Para mim. Isso. Há mais 15 anos, né? Uhum. Muito bom, César. Então, para a gente dizer que a minha oração muda os planos de Deus, eu precisaria conhecer. Por exemplo, se eu estou trabalhando numa empresa e o meu chefe chega e fala assim, olha, João, você vai ser demitido. Eu sei que eu vou ser demitido, mas de repente lá eu começo a implementar novos modelos ali, eu começo a dar resultado no setor que eu trabalho e o meu patrão chega e fala assim, olha, João, eu desisti de te mandar embora e vou rasgar o seu aviso prévio. Eu já sabia que ia ser demitido, eu me esforcei e o chefe viu ali que houve uma melhora. Então, como eu dizer que a minha oração vai mudar os planos de Deus sem eu conhecer o plano de Deus? Não era mais fácil, como César dizer ali, ó, Deus já tinha um propósito de dar mais 15 anos para Ezequias, e queria mostrar ali para Ezequias que ele tinha que depender, e como ele buscou a Deus, logo como soube, ele dobrou seus joelhos lá, voltado para o templo lá, e clamou a Deus. Como eu dizer, em Números capítulo 31, quando Deus, depois daquela dos israelitas ali criar aquele bezerro de ouro, e Deus disse para Moisés, olha, desça que eu vou destruir todo aquele povo lá e vou fazer de ti uma nova geração. Eu prefiro acreditar no plano de Deus para a vida de Moisés, do que dizer que Moisés ali com o dedo em riste, colocou na cara de Deus e falou, Senhor, se o Senhor aqui não perdoar esse povo, então risca meu nome do livro da vida. Então eu prefiro acreditar que Deus ali
vê um Moisés ali que depois de 40 anos no Egito, depois de mais 40 anos lá no deserto, estava pronto até para dar a vida em prol do seu povo ali, de interceder, então, dando até a sua própria vida ali para aquele povo. Então, mostrando que ele estava ali num processo de preparação e estava entendendo que Deus ali estava cada vez mais preparando ele para aquela dura missão que ele tinha. Bom, então, nada do que... Pois não, Paulo? Não, eu só ia dizer o seguinte, de fato chega a ser assim, tanto misterioso essa questão profunda da oração, que a gente precisa aprender muito sobre ela, né? Parece até que dá a entender, então, que não precisa orar, porque já está tudo determinado e não vai mudar nada. E, né? Nós vemos que, eu acho que você vai falar disso também, né? Deus pede que a gente ore e ele fala que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu entendo, em linhas gerais, que assim, Deus nunca é pego de surpresa com nada. Ele nunca é surpreendido por uma decisão, um caminho ou um pedido que ele não havia pensado na possibilidade, né, dele, ou um caminho que ele não tinha traçado. Deus conhece todas as saídas, né? A oração, ela vai escolher uma delas como a vontade humana. E se aquilo está dentro né, não existe só um caminho, mas se está dentro daquilo que é lícito e aprovado por Deus, Deus pode considerar aquilo e atender o seu pedido nesse sentido. O problema é quando nós oramos, e depois até mais para frente eu posso contar aquela ilustração que eu sempre uso nessa aula sobre o restaurante japonês, né? O problema é quando nós pedimos uma coisa que já está claro que aquilo não é a vontade de Deus. Eu não tenho autorização, né, já declarada na palavra para pedir uma coisa, né, que Deus jamais atenderia, né? E eu só quero contar uma rápida ilustração aqui sobre isso. Eu já contei isso em outras turmas também. Num culto de oração, certa vez, uma mãe, óbvio, né, como mãe, muito, muito preocupada com o futuro do filho, especialmente o seu futuro na escola, na faculdade. O filho estava em fase de vestibular. Só que o filho, ele não estudava, né? Então, ele era meio preguiçoso, não estava muito afim de se preparar para os vestibulares, né? E a mãe, então, muito, muito preocupada, muito apreensiva, ela foi pedir oração para o filho ali no culto de oração. E ela disse exatamente assim: pastor, eu gostaria que vocês orassem pelo meu filho e ele vai fazer prova de vestibular essa semana. Ah, pastor, mas a gente precisa orar muito por esse menino, porque ele não estuda. Né? Então, que Deus tenha misericórdia, que ele consiga passar, mas ele não estuda, pastor, ele não quer saber de estudar. Então, peço que Deus abra uma porta da faculdade para ele. E aí, a gente, ao mesmo tempo que quer, né, se compadecer, porque entende a angústia da mãe, a gente não pode, a gente tem que ensinar também, tem que aproveitar momentos como esse para ensinar. E ali nós tínhamos que ensinar, e o momento era aquele para falar sobre oração e vontade de Deus. Eu falei, irmã, a senhora acha que nós devemos pedir para Deus dar uma vaga para um menino que não estuda e, de repente, deixar quem está estudando de fora porque a gente está orando por ele? Né? É justo isso? Então, assim, eu posso orar pelo teu filho, mas eu posso orar para ele tomar vergonha e começar a estudar. Quem sabe esse ano ele fica sem, aprende a lição, começa a estudar e Deus vai abençoá-lo por meio dos estudos, do esforço dele. Porque não é justo, não é porque eu oro que Deus vai abrindo vaga para todo mundo, na escola, no emprego, qualquer lugar. Isso não é justo. Né? Mesmo que seja o filho de um incrédulo que está estudando, ele merece essa vaga, não o seu filho só porque você é crente e está orando por ele. Por quê? Deus tem caráter, e o caráter de Deus é um caráter que zela por aquilo que é justo, honesto e responsável. Nada do que seu filho tem sido nesse momento. Então Deus não vai estar com ele. Nós vamos orar para Deus ter misericórdia dele. Mas não para Deus abrir uma vaga uma vez que ele não está estudando. Não é justo isso. Entende? Não podemos pedir uma coisa para Deus que vai contra o caráter dele. Beleza. Valeu, pastor.
Quando nós falamos ali, comentamos que quando Jesus ali, ele busca o Pai, ele tinha essa afinidade, ele sabia com quem estava falando. Então, nós temos o exemplo aqui de João 17:1. Jesus diz, tendo dito essas palavras aos seus discípulos, Jesus levantou seus olhos para o céu e orou, Pai, é chegada a hora. E até mesmo quando no Sermão da Montanha, Jesus nos ensina a orar, ele diz, por essa razão vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus. Então, Jesus, ele tinha consciência quem Deus era nele e quem ele era em Deus. Então, Jesus sabia com quem estava falando. Então, isso é um princípio importante ali da nossa oração, do conhecimento para quem que nós estamos invocando a nossa oração, para quem nós estamos nos dirigindo, essa confiança que nós temos em Deus, nós precisamos também ter esse conhecimento de quem é Deus e a importância que Ele é em nossa vida. Então, nós primeiro devemos, primeiramente, saber com quem estamos falando, pois antes de sermos, então, nosso Senhor, Deus é o nosso Pai. João capítulo 1, versículo 12, né? Mas a todos quanto receberam Deus o poder de ser chamados, então, filhos de Deus. Então, quando você está orando, você está falando com esse Deus maravilhoso, esse Pai amoroso. Agora, como nós devemos orar? Existe aí uma forma miraculosa? Existe uma forma aí que, se você orar dessa forma, vai mexer mais com Deus? Ou se não, vai mexer menos com Deus? Existe um modelo aí específico, uma forma miraculosa para nortear a nossa oração? Tem que usar palavras bonitas, palavras aí para uma pessoa de uma elevada posição. E aí? Aqui está se referindo ao corpo do texto da oração ou à postura também? Em termos de... Isso. Uhum. Tá. Você tem que orar também só de pé, ou só de joelho? Só no monte? Só no monte, no monte tem mais poder, né? Está mais perto, né? E aí, gente? Eu acho que o ponto número 1 é reverência independente se está em pé, deitado, cambalhota. Isso, Marcelo. Tenho vontade de orar. Jonas não teve escolha no bucho do grande peixe. Beleza, Marcelo? Quem mais? Eu acho que deve ser igual aquele servo que orou do lado do, acho que do... Eu não sou muito ruim para decorar passagens. Publicano? Isso, exato, Acho que tem que ser bem daquela forma, com o coração bem sincero, sabe? Joia. Mas ali ele rasgou as vestes, hein, César? Será que precisa fazer isso ainda hoje, não? Dependendo do que estiver usando, tá caro, hein, cara? Tô entendendo, cara. Tô brincando. Então, quem pode ler aí? Não tem jeito. Quem pode ler, por favor? Deixa eu só falar uma coisa. Eu acho que pois não. Eu acho não, né? Não tem uma regra, é bem aquilo que o Marcelo falou. Tem que ser sincero, falar com aquilo que o seu coração está pedindo, né? Porque se não tiver uma regra, imagina cada vez que você for rezar, você abrir um papelzinho e começar lá, né? Não é assim, né? É aquilo que você está sentindo aquela hora, naquele momento. Acho que é isso que é válido, né? Joia. Eu já orei dirigindo também, foi até bom, que aí eu levei fechada e não perdi a paz. Quem pode ler para a gente, por favor? Deixa eu só colocar sobre a postura. Pois não, Beth. Eu confesso que eu sei que a oração pode ser de qualquer forma, mais Deus olha mais o seu coração do que se você estiver em pé ou sentado, mas me incomoda, eu oro deitada, mas me incomoda. Eu acho que não, para mim eu acho que fica muito
Parece que está muito relaxado. Então eu deito, às vezes não orei ainda, vou orar agora, mas já deitei. Aí eu fico assim, achando que está errado. Eu estou deitada. Tinha que estar sentada, não sei. É legal você pontuar isso, Beth, no sentido de que se a posição em que você está vai impedir a sua concentração, a sua reverência, né? Assim, até a duração, vamos dizer assim, né? Do tempo que você se propôs a estar orando diante de Deus, então você deve procurar uma posição que, né, possa ser mais favorável nesse sentido. Posição e também horário, né? Porque às vezes as pessoas deixam para orar num momento onde muitas interrupções podem acontecer. E isso envolve não só a postura, mas o horário e o local. Eu acredito que aquele tempo de oração deve ser um tempo onde você tenha o mínimo de interrupção possível, né? Você não deve deixar celular do lado para tocar. Você deve deixar ali ou longe de você, ou então num jeito ali que você não vai ficar tentado se fizer aquele barulhinho, desviar sua atenção. Não vai ser com criança do lado correndo, puxando tua roupa, ou coisa do tipo, ou, enfim, qualquer outro tipo de barulho ou circunstância que vai atrapalhar aquele momento seu com Deus. Então, isso envolve, sim, postura. Se a sua postura de deitar te incomoda, te leva a ficar ali relaxada demais ao ponto de até pegar no sono, então você perdeu o propósito, tá? Tem gente que tem essa facilidade, prefere deitado, tem gente que não pode se ajoelhar porque tem problema né, tem problema ali nas juntas, não dá, não adianta pedir para o cara olhar de joelho, ele vai ficar ali, aí ele ajoelhou, ele vai começar a sentir dor, ele não vai conseguir concentrar. Então eu não consigo ser santo porque não consigo ajoelhar, não tem nada a ver. Por outro lado, tem gente que se ficar deitado também dorme, ou não se concentra, e tem gente que se ficar em pé também, depois de 1 minuto, não aguenta mais, sei lá. Não é essa a questão realmente, né? O propósito tem que ser alcançado. Muito bem. Quem pode ler para a gente agora? Como devo orar? Orar não é um espetáculo. Como devo orar? Orar não é um espetáculo para agradar outras pessoas. Orar é uma conversa íntima com Deus. Você não precisa fazer orações elaboradas, com palavras complicadas, para agradar a Deus. Basta querer ter intimidade com seu Pai. Muito bem. Então, você vê que aí é um diálogo, é você conversar, é como se estivesse com a pessoa do lado, e eu entendo isso aí, eu encaro a oração como isso, como Deus estivesse realmente do meu lado ali, e eu teço um diálogo com ele, conversando naturalmente com ele. Então, e uma outra coisa também, o pastor Edgar, que às vezes enfatiza muito isso, né? Às vezes você está orando, mas você começa a fazer tantas repetições, Pai, ouve, Senhor, Senhor Jesus, ó Pai, ó Senhor. Imagine você conversando com uma outra pessoa dessa forma. Então, imagina eu conversando com o pastor Paulo aqui, eu e ele, ô Paulo, o senhor Paulo, ô Paulo. Então, uma conversa natural, é como se fossem duas pessoas ali, uma vendo a outra, e você tecer ali comentários, conversar naturalmente com a pessoa que está do seu lado ali. E ali você está falando com Deus ali, você tem essa liberdade. Outra coisa também é tomar cuidado para não só repetir palavra, mas repetir até o conteúdo mesmo, né? Sempre aquela mesma conversa. A oração, já virou uma... É como se fosse assim, guardado as devidas proporções, né? Eu só vou orar o Pai Nosso, né? Então será que Jesus queria que quando a gente fosse orar sempre orasse o Pai Nosso e mais nada diferente? Agora imagine se você fosse, a gente falou aqui que orar é conversar com Deus. Imagina se você fosse conversar com uma pessoa e todas as vezes que você fosse conversar com ela, você falava as mesmas palavras sempre. A mesma frase sempre. Ela ia internar você, né? Falar, esse cara tá louco, ele só fala esse assunto comigo. Né? Então, assim, a gente tem que entender o discernimento, né? E a sabedoria aí, para não ir para nenhum extremo nem outro.
aquela oração cheia, né, de como se Deus fosse se agradar com lindas palavras, todas, né, ó, retumbante, magnânimo Senhor, e faz aquele show todo para que as pessoas vejam e ouçam sua oração e tal. Então, não precisa ser assim, querer mostrar, se aparecer para os outros na oração, mas também, convenhamos aqui, né, como diz aí uma poetisa pós-moderna, Deus não é o cara lá de cima. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, né? Então não é assim também, vamos ter reverência, né? Não precisa ser aquelas palavras, mas também Deus não é o cara lá de cima, né? Joia, pastor. Esse foi Jesus, então, falando aí, quando os discípulos falaram, Senhor nos ensina, né, a orar, como devemos orar, né? Então Jesus aí começa a explicar aí como era uma forma natural e também diferente daquele publicano lá também, né, quando ele quer se mostrar para as pessoas que estão ali ao redor, orando em voz alta ali, mas o coração mesmo estava longe de Deus. Então, Jesus fala, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eles digam a verdade, eles não receberam outra recompensa além dessa. Então, quer dizer, já estão recebendo a sua recompensa pelas pessoas que estão em volta. Então, se a pessoa dizer, olha, aquela pessoa como é dedicada, como é uma pessoa temente, então já está recebendo dessas pessoas ali a recompensa. Quando, na continuação do versículo, né, mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto. E também não é a regra que você tem que orar somente no seu quarto, mas uma forma assim de proximidade, de intimidade, de buscar, então, uma intimidade aqui com esse Deus. Fecha a porta e ore a seu pai em segredo. Então, seu pai que observa em segredo te recompensará. E aí, de novo, né, não repitam frases vazias sem parar como os fazem os gentios. Ele acha que se repetir as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Então, como nós falamos aí várias vezes, né, a oração é um diálogo, é conversar realmente de uma forma íntima e próxima desse Deus maravilhoso. João Silveira. Diga, Marcelo. Eu venho do movimento pentecostal, infelizmente fiquei lá por uns 30 anos, né? E eu tô com muita dificuldade de adaptação com o sistema da igreja, porque nos cultos congregacionais, quando tem a oração, uma pessoa só ora e todo mundo em silêncio, cabeça baixa. Eu acho isso muito estranho, eu fico perdidinho. É uma coisa assim que deve ser uso e costume, eu sei. Eu tenho que me relaxar nessa parte, né? E outra coisa, eu tenho muita dúvida, como é que é o culto de oração de vocês? Como é que vocês fazem esse culto de oração, que eu nunca participei? Um culto de oração específico da Batista, como é que é? Eu nunca vi nem participei. Muito bem. Então, depois o pastor quer falar? Tem que atingir um nível, Marcelo. Você está muito, entendeu? Para poder participar. Então... assim, primeiro, querido, assim, vamos deixar claro que não tem, de novo, né, não tem uma regra. Eu respeito muito. Eu sei que o Marcelo está falando porque viveu lá, como ele falou, mais de 30 anos. Eu nem usaria a palavra. Eu já estou até desarmado, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu não. Porque eu fiquei 30 anos num tipo de sistema, entendeu? E eu até nem usar. Eu sei que às vezes escapa, mas assim, eu nem usaria a palavra infelizmente, Marcelo. Eu tenho um respeito grande pelo movimento pentecostal e a gente acredito que somos irmãos em Cristo e temos muito que aprender com a fé, muito que aprender com o compromisso, né? E assim, para eles não tem tempo ruim, a gente tem que aprender muito, inclusive sobre oração com eles. Você sabe disso, né, Marcelo? Você sabe melhor que nós. Então, assim, não tem segredo não, querido. O culto de oração, ele basicamente é uma reunião onde nós temos ali naquela roda os pedidos que são distribuídos, e um ora pelo outro,
essa questão da forma, de um orar e o outro simplesmente acompanhar ali no espírito, isso é uma questão mecânica. Não teria problema se fosse um clamor onde todos estivessem, talvez, num volume um pouco mais alto, juntos, fazendo a oração, como é feito, geralmente, em igrejas pentecostais. Isso não é uma questão de ser certo ou errado. De novo, é uma questão apenas de vivência, de tradição. É uma forma que a gente se acostumou, porque quando chegou, aprendeu assim. Mas eu jamais diria que é errado uma outra maneira. Eu também teria dificuldade por uma questão de concentração, simplesmente, né? Eu talvez não conseguiria me concentrar com todo mundo falando alto do meu lado. Mas não é uma questão de certo ou errado, não, tá? É só... Uma outra coisa, Marcelo, lá também, por exemplo, na igreja ali mesmo, eu já presenciei, tem algumas pessoas lá que quando fala que vamos orar, a pessoa dobra o joelho e só ora de joelho. Então, se a pessoa se sente à vontade de conversar com Deus nessa forma, não existe, como nós falamos, não existe um padrão, não existe aqui uma forma mirabulosa ali que a minha oração vai ser melhor, vai ser respondida e a sua não. Cumprimento, por exemplo, estou falando isso no meio batista. Nós começamos uma igreja no Embu, lá no Jardim dos Morais, então nós saímos da igreja batista do Pirajussara, ali do Taboão da Serra, e começamos um trabalho lá no Jardim dos Morais. Uma igreja batista, uma filha também de uma congregação da igreja batista. Só que nessa congregação começou a chegar alguns irmãos ali e começou a cumprimentar, saudar uns aos outros com a graça e paz. Então foi uma coisa muito forte. Então aquilo dali, como nós estamos começando um trabalho, graça e paz, ficou uma saudação muito gostosa, muito natural, surgiu espontâneo. Mas quando esses irmãos juntavam com a igreja mãe, as pessoas já começaram a olhar para a gente de uma forma com menosprezo. Que saudação é essa? Parecendo pentecostal, isso e aquilo, não está certo. Uma saudação bíblica. Paulo usava muito essa saudação, graça e paz. E veja que somente a forma de você saudar um outro irmão já escandaliza outros. Então, na oração também, eu não vejo... eu vou chegar para o irmão lá e falar, irmão, aqui a gente não usa o costume de ajoelhar. Tem que ser todo mundo em pé. Jamais. Eu acho até bonito isso. Eu acho até uma forma assim dele realmente se humilhar no meio daquela monte de pessoa ali e uma forma dele se expressar e conversar com Deus. Certa feita, eu estava a gente almoçava num restaurante lá, fora da empresa, e eu sempre orava ali, agradecendo a oração, mas não tinha o costume de fechar os olhos. Orava ali, agradecia, mas não tinha o costume de fechar os olhos. Até que um dia, sentou na minha frente, assim, uma pessoa que ela orou, ela fechou os olhos, baixou a cabeça e orou. Eu achei aquilo ali uma coisa tão bonita, surgiu tão natural, que aquilo dali fez com que eu mudasse a minha forma de agradecer a Deus ali no momento de oração. É até uma forma de você glorificar a Deus em público. Diante da refeição ali, você agradecer a Deus pelo alimento. Ô, João. Pois não. De novo, a coisa sempre volta para o coração, né? Deus vai olhar o seu coração. Mais do que talvez a sua atitude ali, ela vai refletir diante de Deus, né, o que está no teu coração. Então, se você está ali ajoelhando e aquilo você está fazendo para se mostrar, Deus não vai ouvir aquilo. Se você também vê alguém se ajoelhar e fica no seu íntimo dizendo, nossa, que ridículo, você já perdeu também porque você está julgando uma pessoa e não conhece o coração dela, só Deus conhece. Então, assim, um está levantando a mão, o outro não. Paulo fala que nós temos que adorar a Deus com o espírito, mas também com a razão. Né? Isso. Então, o que ele quer dizer com isso? Deus nos deu inteligência, discernimento e ele nos deu aquele senso, né,
para poder julgar e avaliar a nossa cultura, o nosso momento, onde nós estamos inseridos. É como se você quisesse ir para a praia de terno e gravata, né? Então, ali não é lugar para usar terno e gravata, né? Então, você tem que ter esse bom senso também, esse discernimento. Como também uma pessoa não vai numa reunião, né, na cidade de biquíni. Então, tem seu momento, tem sua hora. Então, Deus deu discernimento para isso. Então, não tem problema nenhum que o irmão que fica lá e, de repente, fala um glória a Deus no meio do culto. Mas os batistas não têm esse costume. Não tem, mas isso não é uma questão de certo ou errado. O problema é que o pastor está falando, a cada palavra que ele fala, o irmão grita lá, glória a Deus, glória a Deus. E aí ele já começa a atrapalhar, né? Não tem aquele bom senso. O pastor está falando lá, irmãos, infelizmente faleceu o fulano de tal hoje, o cara, glória a Deus, fora totalmente de contexto. O cara acabou de falar que faleceu uma pessoa, não tem que dar glória a Deus, né? Não é o momento ali. Então, às vezes, pastor, vai sem pensar até. Oi, pode falar, Dani. Deixa eu falar rapidinho. Então, eu também vim do movimento pentecostal, eu fui criada dentro da igreja da Assembleia desde os meus 7, 8 anos. Então, assim, eu acompanhei muito vigília, eu ia em vigília com meu pai de madrugada, ia em muitos lugares, então a gente vê que tem sim pessoas que elas estão ali para se aparecerem, né? Na verdade, também cabe ao pastor da igreja, o meu pastor, ele chamava a atenção daquela pessoa. Comportamental, isso é comportamento, questão de comportamento, entendeu? Mas assim, não existia regra. Você vai entrar numa igreja pentecostal, é porque você tem que dar glória a Deus toda hora, você tem que gritar, você tem que fazer isso, você tem que orar, você tem que dar cambalhota, não. A igreja, tem muita gente que acaba fazendo isso e acaba escandalizando um pouco, né? O movimento pentecostal, mas isso não é uma regra da igreja. Isso. É verdade. Beleza, né? É isso mesmo, tem que ser assim mesmo. Deus vai ver o coração, e a gente não está aqui para julgar formas, né? E a intenção do coração, quem julga é Deus. Então, essa questão de cumprimentar também, eu fico perdidinho quando eu vou para o culto presencial, porque uns falam boa noite, bom dia, e aí, irmão, eu não sei, é porque a gente vem, não é formalismo, lá era a paz do Senhor Jesus, em outros lugares já vi que é graça e paz, outros lugares é paz de Deus, aí na Batista às vezes é boa noite, e aí, irmão, beleza? Será que eu tenho que ser membro para receber graça e paz ou não tem nada disso aqui? Eu fico meio perdido, mas é normal, é uma coisa que eu estou me adaptando. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Eu tenho mais ou menos, tem um ano que eu participei do primeiro PG, né? E fez agora um ano. E aí eu tive a oportunidade, antes de entrar na pandemia lá, de participar de 2 cultos lá na igreja. E primeiro dia que eu fui, porque por praticamente 40 anos da minha vida, eu vim de igreja católica, minha família toda é católica, meus filhos foram batizados, tudo dentro da igreja católica. E aí eu estava lá na igreja, né? Aí esse negócio que o Marcelo falou de fechar o olho, então você fecha, eu, né? No começo fechava, abria, aí eu tipo fazia, ficava com a mão, né? Aí eu olhava assim, nossa, só eu tô com a mão desse jeito, né? Fazendo junta a mão, assim, igual a gente fica. Aí uma sensação assim, eu falo assim, eu ficava me policiando com aquilo, né? Mas assim, que bom, é bom a gente ouvir isso, porque não é uma coisa ruim, né? É o intuito que eu tô ali. Então Deus está entendendo o que eu tô, Ele sabe o que está acontecendo, tudo. Mas a gente fica meio que se cobrando, porque como você tá num lugar diferente, né? Tipo, ninguém nem todo mundo, claro, ali com propósito, focando, estava prestando atenção na palavra. Acho que era até você, pastor, que estava lá, acho que o primeiro dia ou o segundo dia que eu fui, não me recordo. E aí eu ficava com aquilo na cabeça, né? Às vezes eu também tô aqui em casa orando, aí eu começo a orar, daqui a pouco eu me benzo, daí eu falo assim, ai meu Deus, o que será? É difícil, né? Mas não é ruim, né? Então foi bom ouvir isso, porque não é uma coisa ruim. Deus está entendendo de toda forma a minha intenção, né? Eu fui uma vida inteira fazendo sempre a mesma coisa, né? Olha, não que seja ruim, de forma alguma. Eu acho que eu nunca vou perder isso, né? Porque a gente sempre faz. Mas é engraçado, a sensação que a gente tem assim é que as pessoas
nossa, o que será que é isso, né? Tipo, ó, deu sorte que eu não te vi fazendo isso, né? Senão mandava os capangas te retirar do salão, viu? Nossa, ainda bem. Não, eu tenho um costume de, às vezes, orar com o olho aberto, é porque eu sempre pertenci à igreja pentecostal pequena, de bairro, mais familiar. Então, aí sempre o pastor falava, você é fortão, você fica de olho aberto, vai que algum bêbado entra, assusta o povo. Então, eu sempre ficava atento. E como eu sou vigilante, eu fico muito atento. Então, não é que eu estou prestando atenção nos outros, não. É uma mania que eu tenho de orar com o olho aberto. Mas eu acho legal. Quando fecha, até me perco um pouco. Mas muito bem, vamos lá. Agora, quando que eu devo orar? Existe um horário também específico, uma situação específica que deve levar a oração a eu orar? Existe um horário ou uma situação específica que eu tenho que orar? Geralmente o povo ora na emergência, né? Quando o circo pega fogo, começa. O certo não é fazer isso, né? Mas... Eu acho que a todo momento, né, na hora que você tá, que nem eu mesmo sou uma pessoa que às vezes eu tô no trânsito e aí eu acabo ali pedindo, orando, pedindo a Deus, não, lógico, né, não vou fechar um olho porque eu tô no trânsito, mas você, no momento, não existe assim, tipo, uma hora, e eu acho que tem horário também que quando você coloca um propósito de oração, algo do tipo, Deus até te desperta aquele horário, todo horário, assim, 3 horas da manhã, por exemplo. Toda hora, 3 horas da manhã, todo dia, 3 horas da manhã, você vai ser despertado para orar. Olha, muito bem. Então, aí, quem pode ler para a gente? Orar deve ser uma coisa contínua. Você pode orar de manhã, de tarde, de noite, em casa, na escola, no trabalho, na rua, no chuveiro, sentado, deitado, de pé. Não precisa ser sempre alto. Você também pode orar em silêncio, claro. Você vai pensar em outras coisas, mas a Bíblia está falando sobre ter uma atitude de oração, lembrando de Deus constantemente e submetendo tudo a Ele. Então, como nós falamos, né, o que importa ali é a sua atitude, a intenção do seu coração, o seu propósito ali, é você ter essa disposição de estar sempre buscando a Deus em oração. É claro, como a irmã falou lá, você também pode fazer propósitos de orar em horários específicos. Por exemplo, eu e minha esposa aqui, nós levantamos 5:30 da manhã para a gente orar junto. Então, nós temos a devocional e também oramos juntos. Então, é um propósito que nós já fizemos. Então, todos os dias, 5:30 da manhã, a gente levanta ali, vamos orar juntos e vamos fazer o nosso devocional. Então, existe aqueles propósitos, mas a oração, como fala aqui, é uma coisa contínua. Então, você tem que desenvolver esse hábito aqui de conversar a qualquer instante, então, com esse Deus que você serve. Então, você tem essa liberdade de conversar com esse Deus a qualquer instante. E ele é tão maravilhoso que em qualquer instante que você buscar a ele... João? Diga. João, o Naldo. Oi, Naldo. Às vezes eu me confundo assim, tipo, às vezes eu oro para Jesus, né? Às vezes eu oro diretamente falando com Deus, aí fica meio na dúvida se você pede para Jesus interceder para Deus, ou você já vai direto para Deus, né? Você fica meio... acho que qualquer um dos dois divinos a gente pode orar que vai ser abençoado, né, também. Então, a Bíblia diz que nós temos um único mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Ele diz que tudo que pedir em nome de Cristo Jesus ao Pai, ele vai conceder. Então, antes lá no Velho Testamento tinha o quê? O sacerdote, que ele é que intercedia por você, quando você colocava lá suas petições, o sacerdote ia lá e oferecia sacrifício para Deus. Então, depois que Jesus, então, foi assunto aos céus, que morreu, ressuscitou, ele rasgou o véu lá de alto a baixo, então diz que nós temos livre acesso, então nós não precisamos mais do sacerdote. Então, nós precisamos
pedir em nome de Jesus. Então, tudo que nós pedimos em nome de Jesus, então Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Tá bom? Mas ainda bem que tem o Espírito Santo que intercede por nós, né, Naldo? Intercede por nós. Ele interpreta tudo isso aí e fala, Senhor, o senhor entendeu, a gente entende. Então, e outra... Oi, André. Organiza bagunça aí. Então, tem outra coisa legal também aí nisso tudo, gente, que é a questão do local, ou se tem uma oração mais poderosa que a outra. Eu lembro que é muito comum as pessoas, quando tem situações mais difíceis, falam assim, não, eu vou pedir para o pastor orar. Gente, vamos parar com isso. A minha oração não tem mais poder do que a sua. Todos somos filhos de Deus, tá bom? Então, o pastor não tem uma oração que Deus... só porque ele é pastor, Deus vai abrir mais os ouvidos para a oração dele do que para você que se converteu ontem, vai. Não, de jeito nenhum, você não vê isso na Bíblia. Né? E outra coisa, uma vez também estávamos lá na igreja, fui chamado lá em cima, no setor lá do departamento infantil, e aí a pessoa responsável lá pelo berçário me chamou, falou, pastor, é o seguinte, é que tem uma mãe que está visitando aqui, e ela queria muito que você orasse pela filhinha dela que está muito doente. E aí eu peguei e a mãe estava a alguns metros, falei, vem cá. Né? Aí ela estava meio chorando, e eu falei, o que foi? Falou, não, minha filha está muito doente e tal, eu não lembro qual que era o probleminha agora, a filhinha estava no berçário, a nenê. E aí eu falei, não, vamos orar sim. Aí ela falou, peraí que eu vou lá buscar a criança. Eu falei, não precisa. Né? Porque ela entendeu que eu tinha que pôr a mão na criança para poder orar por ela. E até entendo, respeito qualquer simbolismo. O problema é quando a gente coloca o poder ou o resultado, né, da oração atrelado ao símbolo. Eu não tenho problema com símbolo. O meu problema é quando a gente coloca a fé no símbolo e não na pessoa de Deus, que está acima de qualquer símbolo. E eu falei, não, nós vamos orar. Deus tem poder para alcançar sua filha onde ela estiver. E outra, depois que terminou essa oração, a mãe desceu e eu fiquei ali com a irmã responsável pelo berçário. E aí eu também entendi que era o momento de ensiná-la. Eu falei, eu entendo que a mãe queria que o pastor orasse, eu nunca vou me negar a orar, mas eu quero que você também entenda que a sua oração é tão poderosa quanto a minha. Então, eu não queria discutir, eu não ia me negar a fazer isso naquela hora só porque não precisa ser o pastor. Mas eu quero que você entenda isso. Se alguém vier pedindo para orar e falar, eu quero que o pastor ore, tenta ensinar essa pessoa, falar, olha, a nossa oração, a sua oração, é tão importante e poderosa quanto a do pastor. E tem gente também que é muito comum, fala assim, pastor, eu vou abrir um negócio, aluguei um salão lá, tal, né? Eu quero que o senhor vá lá orar no meu salão. Eu fico pensando, eu tenho que ir lá dentro do salão para orar lá dentro do salão, naquelas 4 paredes. Se eu orar daqui, não funciona. Né? Ah, não, eu comprei um carro, eu quero que o senhor venha aqui orar dentro do meu carro para Deus. Onde já se viu isso? Como se a pessoa orasse dali de fora, Deus não pudesse guardar ela no trânsito. E outra, meu amigo, se você é imprudente, se você, né, é uma pessoa que é relaxada no trânsito, não adianta alguém orar no seu carro que não vai resolver. Se você é uma pessoa que, quando o pneu está careca, você não troca, não adianta impor a mão sobre os pneus, que ele não vai ficar poderoso por causa disso, não, cara. Você tem que ter responsabilidade. Ficou careca, tem que trocar. Né? Minha mãe fazia isso. Toda vez que eu comprava um carro novo, ela queria que eu levasse o meu carro lá para minha tia, lá que é da igreja pentecostal, para orar no carro de qualquer jeito. Imagina se você comprasse uma besta, hein? Precisa orar na besta? Já pensou? Eu falei, mãe, isso não tem cabimento, né? Mas não teve jeito. Era da igreja pentecostal, eu tinha que orar. Eu tô brincando. Eu tô brincando aqui, mas olha só, vocês entendem, gente? A gente, de novo, eu não sou contra simbolismos, tal. Tem coisas que ficam marcadas, a gente usa como símbolo, tal, memoriais, né? Mas o problema é a gente colocar o poder naquilo, gente. E tira o poder, tira o foco da pessoa de Deus. Deus está em todo lugar.
abençoando todos os seus filhos. A oração é poderosa para todo aquele que crê. Tá bom? Pode falar, Marcelo. Lá na última igreja que eu frequentei, todo final de culto dava a pena dos pastores, porque ficava aquela fila de 40, 50 pessoas. Parece que o culto inteiro não valeu a pena. A pessoa ficou tão codependente de uma oração com a imposição de mão do pastor que ela não ia para casa. Aí teve uma vez que ele falou, igual a irmã falou aí, o movimento pentecostal, ele tenta tesourar essas meninices. O pastor falou, gente, o culto foi maravilhoso, a palavra de Deus foi poderosa, o louvor foi maravilhoso. Não tem por que orar um por um, senão eu vou ficar aqui até 22h30, gente, eu tenho que ir para casa, eu tenho que jantar. Vocês têm que aprender a confiar no poder de Deus, na palavra de Deus. Não tem o porquê eu ficar impondo mão. Vamos parar com isso, vamos para casa, vamos aprender a ser crente. Às vezes dá uma bronca mesmo. É isso, tá certo. Temos que ensinar com amor, né? Mas temos que ensinar sim, gente, porque a Bíblia, em nenhum lugar você vai achar isso. Né? Oi, não. Pastor dessa igreja pentecostal, que eles acabam estimulando a esse tipo de coisa. Na igreja da minha mãe, lá que é Deus é Amor, eles sempre estimularam quem quisesse realmente falar sobre a oração a mão na cabeça, porque vai abençoar mais, não sei o que. Eles mesmos acabam errando nesses ensinamentos. As pessoas são muito ingênuas, não tem muita instrução, acaba também indo nessa... E eu vou dizer uma coisa, Arnaldo, isso pode ser uma característica até de um movimento pentecostal ou não, mas assim, cada igreja é uma igreja, ela é independente e vai prestar conta diante de Deus, o seu líder e cada pessoa. Vai ter igreja A que faz de um jeito e B que não faz. Vai ter batista como a gente que faz desse jeito que você está falando aí. Por quê? De novo, volta para o coração, Naldo. Se a pessoa quer aparecer, se o pastor quer ser o bambambam da igreja, mostrar que a igreja tem que ser dependente dele, que nada acontece se ele não der uma aprovação. E a palavra dele é como se fosse a palavra do próprio Deus. Enfim, exatamente. Isso acontece em todo lugar. Se o pastor quer chamar atenção para si, desvia o foco de Jesus, ele vai dar conta, seja ele de batista, assembleia, Deus é amor, de onde for. Então, assim, que Deus tenha misericórdia, que pelo ensino essas pessoas voltem para aquilo que é a verdade, seja ela de onde forem, porque eu acredito que mesmo nesses lugares tem gente piedosa, pastores que estão buscando a verdade, estão ensinando a verdade, e tem outros da mesma denominação que não. Isso é um risco que todos nós corremos. Não é a exclusividade da igreja A ou B, não. Então, recentemente, a avó do meu genro faleceu, e vão lá no velório. Vocês sabem ultimamente como está sendo o velório, é uma correria, mas como não foi de Covid, então teve até bastante gente lá. Imagine se lá eles já iam fazer o velório e enterrar. Então, imagina e falar assim, peraí, eu tenho que ir atrás de um pastor para o pastor vir aqui fazer um culto. Imagine se precisasse pastor para lá. Eu mesmo fui lá, a gente vamos fazer um culto aqui, primeiro pedir permissão lá para os familiares, e lá nós fizemos um culto ali, todo mundo ali pôde acompanhar e pôde ver, ouvir um pouco da mensagem de Deus ali, não para o corpo, mas para as pessoas. Tem que, que nem fala, quando o pastor quer muito foco, vai chegar um ponto que vai ficar tão sobrecarregado sobre ele, que ele não vai conseguir tomar conta do rebanho. Então, se ele não passar aí também, ser sábio, né, como o Jetro ali que falou com Moisés, né, distribui a tarefa para o povo, senão você vai acabar padecendo você e o povo ali. Então, quando é que deve orar? 1 Tessalonicenses 5,17. Nunca deixe orar sempre, né? Todo um instante estar buscando a Deus. Efésios 6,18. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo, não somente por você, mas por todo o povo. Por que é importante orar, gente? Por que é importante orar? Quem pode ler? Oração ajuda a ficar mais próximo da vontade de Deus. Quando você ora, você coloca a sua atenção em Deus
e submete sua vida a Ele buscando sua vontade. Quando isso acontece, Deus ouve e responde. Amém. Então, a importância de Deus é ficar mais próximo, então, da sua vontade. Então, alguns versículos aí, João 14:3, vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu farei, para que o Filho glorifique ao Pai. Então, lembra lá? Pedir sempre em nome de Jesus. Então, a mesma preocupação que Jesus tinha que ele nos ouve. Então, essa convicção também que deve partir do nosso coração quando nós oramos. Estamos certos de que ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. Seria possível, então, orar sem cessar? Seria possível isso? Sim ou não? Aí, aquela, mais uma vez, né? Aquela máxima, né? É questão de prioridade. O que você está priorizando? É claro que se você ficar somente orando, você vai deixar de trabalhar para orar, você vai deixar de comer para orar. É claro que o orar necessário aqui é estar sempre, em qualquer situação, buscando, então, na nossa mente aqui, essa proximidade com Deus. O salmista diz que aquele que cedo me busca, de madrugada me buscam, cedo me acharão. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que buscar somente de madrugada? Não, o de madrugada, quando surgir qualquer adversidade, ou quando precisar colocar alguma coisa de Deus, eu buscar realmente a Deus em oração. A primeira coisa que vier à minha mente é o Senhor, buscar essa dependência que eu tenho de Deus, nele, nesse Deus maravilhoso que eu confio a minha vida e a minha esperança nele. Então, aquele que busca de madrugada se refere a isso. A primeira coisa que vem à sua mente é esse Deus aqui que pode te ouvir. Então, diga, Marcelão. Na vigília, muitas vigílias que a gente participou aí nos 30 anos, o pessoal fala, madrugada é bom, irmão, o capítulo é menor, mas eles esquecem que o hemisfério ocidental está tudo acordado pedindo Deus. Então, aí, aquilo que eu falei, a questão de prioridade, né? O ano tem 8.660 horas. Quanto dessas horas, quanto tempo você dedica à oração? Quanto desse tempo, então, você separa para buscar a Deus? Então, somente para a gente refletir aí, se a gente tem prioridade, se a gente tem priorizado, então, esse momento de oração, esse momento, então, de busca de Deus. A quem eu devo recorrer? Já estamos terminando, gente. A quem devo recorrer e invocar para nos socorrer, nos livrar de todas as tribulações? Alguns versículos, né? Salmo 46, de 1 a 3, Deus, ele é o nosso refúgio, nossa força, então, mostrando aqui que Deus está sempre pronto a nos socorrer, qualquer instante. Hebreus 4,16, né? Assim aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Então, clamem a mim, em tempos de aflição eu os aliviarei, vocês me darão glória. Salmo 50, versículo 15. Jeremias 29, 11 a 13. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem, e não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual anseio. Naquele dia, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Como podemos ter certeza de que Deus nos dará de graça todas as coisas de que necessitamos? Como é que podemos ter certeza? Para responder a isso daí, esse primeiro, no maior presente que Deus deu para nós. Quem foi? Qual foi esse presente? Quem Deus enviou? Jesus.
Se ele não poupou nem seu próprio filho para morrer por nós, para assumir aquela cruz, ele não vai nos dar aquilo que nós pedimos. Romanos 8:32. Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Então, nós podemos ter certeza de que Deus vai nos dar não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós necessitamos, aquilo que está no plano de Deus, aquele que vai glorificar, então, a Deus. João, diga. Eu acho que cabe bem aquela ilustração agora. Eu costumo dizer... Isso, vamos lá. Eu costumo dizer nesse ponto, gente, quando Jesus fala, né, que vocês pedirem em meu nome, vos será concedido, né, ou seja, de acordo com a minha vontade, né, eu fico imaginando assim, é como se fosse uma pessoa e ela está com uma vontade tremenda de comer buchada. Alguém gosta de buchada aí? Já comeram? Aí, Naldo, já vi logo. Então, assim, aí o camarada, ele vai até onde? Ele se encaminha até um restaurante japonês. E ele entra dentro do restaurante japonês. Quando chega ali o garçom, todo aquele estilo, aquela roupa toda de samurai ali, né? O camarada chega e fala assim, o que o senhor gostaria? Ele falou, eu queria uma buchada. Fica até cômico a cena, né? Você pode imaginar a cena, né? O Naldo no restaurante japonês pedindo para o garçom ali uma buchada. Não, só se fosse buchada de peixe. O que aquele garçom, imaginando aqui, né, na melhor das hipóteses, muito educado, o que ele vai dizer para o senhor Naldo? Ele vai dizer o seguinte, senhor, infelizmente, este prato não é servido aqui, né, não consta no nosso cardápio. Nós não trabalhamos com esse tipo de prato. E, enfim, o Naldo, então, vai ter que sair dali e procurar um local adequado para comer, então, a sua buchada, né? Às vezes eu vejo muitos cristãos fazendo exatamente isso. Eles estão chegando diante de Deus e pedindo coisas para Deus que Deus não vai dar, porque ele não trabalha com aquilo. Não é da vontade dele. Ou seja, aquilo não está no cardápio. O que é o cardápio? A Bíblia, a palavra dele. Você abre o cardápio e olha para ele, e ali você conhece, né, o que é servido ali, né, o que é produzido ali, qual é a especialidade ali. E às vezes eu estou pedindo coisas para Deus que Deus não vai me dar, porque ele não trabalha com aquilo, ele não comunga com aquilo. Tiago fala que vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal para esbanjar nos seus próprios prazeres egoístas, né? Então, tome muito cuidado com isso. Né? Às vezes nós estamos tendo esse mesmo tipo de comportamento cômico, ridículo, de chegar num restaurante japonês querendo encontrar ali uma buchada no cardápio. Deus não vai dar, ele não trabalha com isso. Por quê? Porque não é da vontade dele, não está na Bíblia, não está no cardápio, né? Não tá autorizado, ele não serve aquele tipo de coisa ali, né? Então, nós temos que conhecer a palavra, conhecer o cardápio, para entender o que nós podemos pedir. O que tiver no cardápio, pode pedir que ele vai te dar. Mas se não está no cardápio, não adianta. Beleza, pastor. Aí, Naldo, enfatizando novamente aquela sua pergunta, né? Por que devemos nos aproximar de Deus por meio de Jesus Cristo? E por que nossas orações devem ser feitas em seu nome? Aí, 1 Timóteo 2,5, como nós já falamos, né? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Então, somente através dele que nós devemos buscar a Deus em oração, através do nome de Cristo Jesus. Jesus, mais um texto, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. João 16, naquele dia não terão necessidade de perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade, vocês pedirão diretamente ao Pai e ele atenderá, porque pediram em meu nome.
Vocês nunca pediram desse modo. Peçam em meu nome e receberão, e terão alegria completa. João 14:13, vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei para que o Filho glorifique ao Pai. Novamente, o que o pastor Paulo falou, né? Se tiver dentro do cardápio e vai glorificar o Pai, vocês vão receber. Então, Deus quer que coloquemos tudo diante dele em nossas orações, em nossas petições e nossos agradecimentos. Se fizermos isso, o que ele nos promete? Filipenses 4, 6, 7. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Então, se fizermos isso que ele nos promete, essa paz aí que vai encher os nossos corações. Como deve estar o meu coração ao me colocar diante de Deus para orar? A resposta, Salmo 34:18, né? O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata-os de espírito oprimido. Então, como deve estar o seu coração, né, quando você buscar a Deus em oração? Um coração ali realmente quebrantado, dependente e submisso, então, à vontade de Deus. Mesmo nas alturas, o Senhor cuida dos humildes, mas mantém distância dos orgulhosos. Aí eu coloquei só para nível de aumentar aí os nossos tipos, né, de oração, né? Ação de graças, aí, a oração de adoração, que é uma oração em que você fala com Deus sobre os atributos. Então, a oração específica, aí você está falando dos atributos dele, exaltando pela sua grandeza, força, eternidade. Então, uma forma assim, de você adorar a Deus pelos seus atributos. Oração de confissão, quando você coloca diante de Deus, você dá nome aos pecados que você cometeu. Não coloca tudo por atacado. Senhor, perdoa os meus pecados. Mas você confessa aí os seus pecados, dando nome de cada um deles diante de Deus. Oração de intercessão, quando você está intercedendo aí por outra pessoa. Então, isso aí a gente faz muito, né, pastor Paulo, lá no culto de oração, né? Orar uns pelos outros ali. Então, você coloca os seus pedidos ali, e depois nós separamos em grupo, e cada um ali vai orar, ora pelo seu pedido, e você vai orar pelo pedido de outra pessoa. Isso é uma oração de intercessão. Oração de petição. Então, aí é uma forma particular de você pedir a Deus ali, colocar as suas súplicas, a sua petição, os seus anseios diante do trono da graça desse Deus maravilhoso. E uma oração de ação de graças. Então, essa oração é um agradecimento por algo específico que você atribui a Deus ali, resultado de uma oração. Então, você ora a Deus de uma forma de agradecer a Deus por essa ação recebida, por essa dádiva recebida. Agora, o que pode impedir que nossas orações sejam respondidas? Pecado. Isso. Isaías 59, 1 e 2, né? O braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Ô, João. Diga, Marcelão. João, diga. Esse foi o primeiro versículo que eu aprendi no culto infantil, mas eu nunca mais esqueci. Que bom, que bênção. Muito bom. Salmo 66, 18 a 20 também, né? Se eu não... Davi falando, né? Quando ele falou lá que enquanto ele não confessou ali, os seus ossos chegaram a ficar ali até doente, né? Ele fala, se eu não tivesse ele atendeu a minha oração, louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Tiago 4:3, né? Querem o que não têm, e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles, e, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados.
pedem apenas o que lhe dará prazer. Não vai glorificar a Deus. Gente, então, desculpe aí a correria do final, mas nosso horário já estava meio avançado. Não queria deixar aí, tornar também a proposta, a intenção é que seja uma coisa aí espontânea, natural, mas que bom que a gente avançou, mas todos aí puderam participar e a aula é gostosa, assim, quando todos participam. Obrigado pela... Pronto, com você. Obrigado, João. Só alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Minha internet está bem estável, às vezes eu tive que desligar até a câmera para ver se funcionava aqui, porque travava um pouquinho para mim. Mas acho que vocês estão me ouvindo bem agora, né? Eu tenho sempre uma dificuldade de entender assim. A Bíblia diz que tudo que a gente pede no nome de Jesus é atendido. Aí esse tudo fica tudo. Aí, ao mesmo tempo, não é tudo. Depende se for da vontade de Deus. Isso. Amém. Aí eu não sei a vontade de Deus também, não conheço. Então, fica um pouco mais difícil essa parte. Aí assim, tudo que eu... Aí eu penso assim, por exemplo, vou dar um exemplo bem, assim, aberto. A minha oração no momento, assim, faz anos, viu, gente? É um momento que é bem longo. É pela conversão do meu marido. E isso não vem. Aí eu fico, gente, não é da vontade de Deus, então? É da vontade de Deus? Eu estou fazendo algo errado? Eu estou pecando? O que eu estou fazendo? O que eu fiz? O que eu não fiz? Então, tem tantas coisas, assim, que às vezes a gente fica irritado, às vezes eu me irrito, falo, não vou mais orar nada. Porque ele que sabe do que ele tem que fazer e tal, né? E aí, assim, quando a gente faz uma oração que Deus não atende naquele momento, é porque não é da vontade de Deus. Aí, quando a gente... aí a gente tem que aceitar, né? Não é da vontade de Deus, então, amém. Aí, às vezes, quando eu já cansei, eu falo, Senhor, tá muito cômodo, porque quando a gente ora e não atendido, não é da vontade de Deus. Aí, quando a gente é atendido, Deus nos ouviu. Ele é poderoso, nos ouviu. Então, fica, sabe, não sei se eu soube me expressar. Eu entendo, eu acho que eu entendo essa angústia sua aí, Beth. Essa angústia, nós estamos lidando com duas dimensões, né? A dimensão humana limitada, corrompida pelo pecado, e a dimensão divina, santa, que é atemporal para Deus, não tem um dia, não tem um ano, não tem 10 anos, né? E acho que a questão toda do texto que você trouxe aí não está nem em dar tudo que você pedir lhe será dado, mas a questão está no o que nós entendemos por resposta de Deus, né? Deus pode responder de 3 formas. Ele pode responder com sim, isso na nossa perspectiva, né, humana. Ele pode responder com um espera, e ele pode responder com um não. O nosso problema é que às vezes nós não aceitamos os nãos, né? É assim no nosso dia a dia, né? Então, a primeira coisa, pegando o seu exemplo aqui, tentando ser também bem prático na resposta em cima do que você colocou como exemplo. Eu vou olhar para a Bíblia e vou fazer aquela pergunta: olha, orar pela conversão de alguém é lícito? Está dentro da vontade permissiva de Deus? Né? Sim. A Bíblia nos incentiva a não só orarmos por salvação das pessoas, mas no caso específico de conversão, ela fala para nós aproveitarmos as oportunidades e pregarmos, né? Porque a salvação vem pelo ouvir, né? E isso é a pregação da palavra. Eu não estou dizendo que orar não resolve. Eu estou dizendo que quando eu olho para o assunto conversão do meu marido, a Bíblia diz que eu devo orar, mas que eu devo pregar também o evangelho. Não necessariamente pode ser que ele se converta pela minha pregação,
mas essa é uma responsabilidade que eu tenho também de falar do evangelho. E a questão do testemunho que está envolvido também. E aí vem um segundo ponto, né? O tempo não pertence a nós. Eu oro pelo meu marido há 10 anos. Eu orei pelo meu pai desde que eu me tornei cristão, aos 14 anos de idade. Meu pai faleceu, fez 1 ano agora em fevereiro. E se eu tiver, Paulo, dizer assim, meu pai aceitou Jesus, a minha resposta é não. Minha oração foi perdida? Não era a vontade de Deus? Né? Eu não posso cravar. Poderia ter falado, meu pai ouviu do evangelho, ouviu de mim, ouviu de outros, ouviu. Né? Então, assim, não foi falta de oportunidade dele entender e se entregar a Jesus. Se Deus abriu o coração dele, eu não tive essa percepção. Eu aqui na minha dimensão aqui, naquilo que eu posso avaliar, não consegui perceber isso. Não posso dizer que não, mas dentro do que eu conheço, dentro das evidências que a Bíblia nos traz em termos de amostra, né, de conversão, eu não vi fruto algum, não vi nenhum tipo de confissão da parte do meu pai. E eu não posso me frustrar, Beth, se no final das contas, meu pai não foi salvo, porque, em última instância, a salvação pertence a Deus, a vida do meu pai é de Deus e volta para Deus. Entendeu? É o livre-arbítrio dele também, né? Nesse sentido, na nossa dimensão humana aqui, sim, mas também tem essa dimensão divina da soberania de Deus, que Deus ele tem misericórdia de que ele quiser ter, porque tudo é dele, o vaso foi feito por ele e volta para ele. Então, assim, eu não tenho que ficar aqui me frustrando se eu fiz aquilo que Deus pediu para eu fazer, que era orar, testemunhar, pregar. Entendeu? A salvação do teu marido não depende de você, Beth, e pasme até, né? Não é a sua oração, o sucesso da tua oração. É a graça e a misericórdia de Deus, que, inclusive, se manifestam por meio, né, da tua vida, da tua oração. Tem um caso clássico, lá em Atos. Você ia falar de um texto, João? Porque 1 Pedro capítulo 3 lá fala assim, que a mulher pode ganhar até seu marido até sem palavras. Sim. Vai depender mais da sua atitude, das suas atitudes, do que do seu muito falar. O que eu estou entendendo é que a Beth está orando e como ela não vê acontecer, ela está pensando, será que eu paro de orar porque não é a vontade de Deus? Ou continuo? Você não sabe, o João falou, você não sabe qual é o plano de Deus. O tempo da dimensão de Deus não é o nosso. Eu já orei há 20 anos. E daí? Essa é a pergunta. Né? Você vai parar de orar por quê? Qual seria? Seria para mostrar que você está bravinha com Deus? Então não vou orar mais. O que você ganha com isso? Né? Às vezes eu fico bravinha. Pois eu também fico. Mas assim, a pergunta, no fundo, nós somos inteligentes, né? Esse jogo de braço, quem é que vai ganhar? Se for assim, né? Qual é o lucro que nós temos em parar de orar por alguém que nós amamos? Né? E a oração, ela serve para alinhar a vontade nossa à de Deus, não a de Deus a nossa. Né? Então, Deus me ajuda a entender, eu vou continuar perseverando, porque o tempo é dele, a vida do seu marido pertence a Deus antes de mais nada. Né? Assim como eu orava pelo meu pai, tinha meses também que eu falava, meu Deus, parece que em vez de melhorar, está regredindo. Mas isso não está no escopo da minha responsabilidade. Tá? Enfim, claro que eu tive respostas imediatas, tem respostas que você recebe na mesma hora, no mesmo dia, na outra semana, mas Deus vai dizer muitas vezes não, ou vai continuar dizendo, espera, persevera, batei, né? Buscai, né? Pedi, então mostra uma insistência que tem que haver, e é Ele quem é o Senhor, Ele que é o Deus. Nós não temos que colocar Deus na parede e ficar fazendo barganha. Deus, se o Senhor não me responder, não vou mais na igreja. Se o Senhor não me responder, não vou mais no pequeno grupo. Se o Senhor não me responder, paro de orar. Na boa, você acha que Deus está, né? E agora agora você me colocou contra a parede, né? Você acha que Deus está preocupado, vamos dizer assim, né? Numa boa, né? A gente tem que ser inteligente. Né? A oração é bom para alinhar o meu coração ao de Deus. Tem um episódio lá no comecinho do livro de Atos, a igreja de Jesus Cristo, a igreja dos primeiros discípulos, estavam orando, porque começou uma perseguição e os apóstolos foram, né, nessa perseguição, 2 deles foram presos. Um deles era Tiago e o outro Pedro. Né? Esse camarada, Tiago e Pedro, estavam no mesmo lugar ali, na mesma prisão.
E a igreja orando fervorosamente pelos dois. O que aconteceu? Mandaram trazer a cabeça do Tiago. Tiago foi executado. E Pedro guardaram ele para o dia seguinte. Só que a igreja continuava orando. E um anjo do Senhor abriu as cadeias e Pedro foi, de maneira milagrosa, liberto daquela prisão. Foi até a casa onde o pessoal estava orando, bateu na porta, até acharam que estavam vendo um espírito, porque quando eles ouviram que Tiago tinha sido morto, falaram, então Pedro também foi, ou será. Não tem saída. Aí eu pergunto para você, eles oraram mais por Pedro e menos por Tiago? Não. Oraram tanto para um quanto para outro. Ah, então Deus amava mais Pedro do que Tiago? Também não, os dois eram discípulos amados de Deus. Deus tinha um propósito para os dois. E no caso de Tiago, o propósito para ele é que ele definitivamente fosse morar com o Senhor. Chegou o tempo dele. Pedro tinha um propósito de ser o líder daquela igreja. E Deus iria preservar a sua vida. Ninguém ia poder fazer nada contra ele, porque Deus ainda tinha algo para Pedro na terra. E a igreja orou do mesmo jeito. E deu glória a Deus da mesma forma. Tem um episódio muito parecido com a igreja de um pastor amigo meu de Atibaia. Um diácono, há muitos anos atrás, 2 diáconos da igreja, 2 diáconos, ao mesmo tempo, na mesma semana, eles foram internados com câncer, os 2. O câncer atacou e os 2 foram internados, a igreja começou um clamor por eles, né, ali um tempo de clamar mesmo. Inclusive, você falou de oração, salvação na Bíblia é motivo até de jejum, né? E jejum é por motivos extremos, salvação é uma delas. A gente vê na Bíblia o povo de Deus jejuando para salvação, para que o povo voltasse para Deus e coisas do tipo. Né? Tem gente que jejua para comprar casa nova, carro novo. Isso nunca foi motivo de jejum na Bíblia, coisa supérflua. São motivos extremos, urgentes. Então, a igreja de Atibaia começou a orar pelos 2 irmãos. Algumas semanas depois, a igreja estava reunida num culto de agradecimento, de louvor e gratidão a Deus. E nesse culto, estava lá para dar testemunho um desses diáconos, porque tinha sido curado mesmo. Fizeram o exame e o câncer não estava mais lá. Mas no mesmo culto, estavam também dando glória a Deus, porque tinham acabado de vir do sepultamento do outro diácono. Ele tinha falecido. A pergunta, um era melhor que o outro? Não. A igreja orou mais por um do que para o outro? Não, um merecia mais. Não é essa a questão. Foi feita a vontade de Deus e glória a Deus pela vida, glória a Deus também pela morte. Porque o mais importante era o quê? Eles conheciam, estavam em Cristo e a igreja continuou intercedendo e fazendo aquilo que era parte dela. Faça a tua parte como serva submissa e temente a Deus. O resto não depende da gente. Né? Então é isso. Tira sobre você o peso, né, de você querer ser Deus. Então deixa Deus, deixa nas mãos de Deus, ore, faça a sua parte, que é orar, e tira sobre você esse peso de querer ser Deus. Amém. Tá mudo? Obrigada. Pode tirar o compartilhar, João, para a gente poder fazer aquela foto agora, por favor. Beleza. Gente, obrigado, viu? Desculpa pelo horário aí mais uma vez. Semana que vem a gente está de volta. Vamos só agradecer a Deus, então, antes da foto, vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por esse tempo onde nós aprendemos um pouco mais a Tua Palavra, podemos entender que o Senhor é Deus. E a oração, ela serve exatamente para nos alinhar, nos colocar de volta na dependência do Senhor. E nos ajude a entender, Pai, a tua perfeita vontade. E mesmo que não entendamos, nos ajuda a submeter-se a ela e crer que o Senhor tem sempre o melhor. O teu jeito é o melhor, o teu tempo é o melhor. E, enfim, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor tem prazer nisso.
O Senhor nos pede para orarmos e para sermos insistentes, perseverantes, mas também para fazermos isso com fé, de coração, sem querer se aparecer ou mostrar isso para as pessoas. Pai, nos ajuda. A melhor maneira de aprender sobre oração não está nos livros, necessariamente, mas sim na prática, numa vida que se entrega ao Senhor e tem essa comunhão contigo diariamente. Que isso aconteça em nós e por nós também, uma decisão de coração, de estar todos os dias, Pai, separando esse tempo para encontrar contigo em oração, de estar sempre conectado com a nossa mente, onde quer que estejamos também, sabendo que o Senhor está a todo tempo nos vendo, esperando de nós um testemunho que te agrade, Pai, como servos e filhos do Senhor que nós somos. Muito obrigado por esse tempo aqui e agradecemos em nome de Jesus. Amém.